Meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos diante do Senhor mais uma vez, né? Vamos abrir a palavra de Deus? Lá no livro de Provérbios. Livro de Provérbios de Salomão. Capítulo 29, nós vamos ler o primeiro versículo. Provérbios de Salomão, capítulo 29. Provérbios de Salomão, 29, somente o primeiro versículo. Amém, amados? O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Amém. Ontem nós meditamos um pouquinho sobre Davi, que arrependeu-se de uma falha trágica, feia que ele teve, extraiu dela uma grande experiência através do Salmo 51, experimentou o poder perdoador de Deus, tudo isso trazendo a nossa mente a olharmos para nós e como através de Jesus Cristo alcançamos vitória, mas nos faz refletir sobre a necessidade de arrependimento e não perder a oportunidade como Davi não perdeu. Apesar de desviar-se a princípio do foco, quando caiu em si, ele não perdeu a oportunidade e foi perdoado. Hoje eu quero falar sobre as várias oportunidades que Deus nos dá, movido pelo seu amor, pelo seu carinho especial por nós, as chances que Ele nos abre de mudarmos algumas condutas e às vezes a nossa dureza, a nossa dificuldade de assimilação. Ler o livro de Provérbios é enobrecedor, você muda a vida. Eu tenho dentro de mim algumas marcas importantes da infância. Inclusive Provérbios diz, ensina o menino no caminho que deve andar, quando crescer ele não vai se desviar. Não vai se desviar. E em muitos momentos, desde guri, que a gente ficava meio atacado por alguma situação, querendo ser o que não é, né? Querendo ser o que não é, alterado, dando a entender que seríamos precipitados em alguma resolução. Chegava em casa, de escola, de igreja, minha mãe dizia, vai ler o livro de Provérbios. Em muitos momentos eu olhava e dizia assim, lá vem ela mandando a gente ler o livro de Provérbios. Às vezes até lia, mesmo que obrigado, porque ela pegava lá e fala, lê aqui alguns versículos de Provérbios. Vamos que você vai acalmar ou vai pensar diferente. Como eu louvo a Deus por isso, né? Depois que nós crescemos, nos tornamos adultos, temos um conhecimento de causa melhor das coisas, quando tornamos-nos pais ainda, acentua a necessidade de sabedoria dentro de nós de uma maneira extraordinária. E glória a Deus também por isso. Aí nós damos valor, aí nós nos lembramos e hoje eu agradeço a Deus e digo, Senhor, eu poderia ter lido mais, né? Eu teria cometido bem menos falhas do que cometi.
Então, ler o livro de Provérbios, o próprio termo Provérbios diz, da forma mais simples que eu posso trazer a nós para entendermos, é grandes lições em pequenas palavras. Um ditado. Um ditado. Só que Salomão, ele quis trazer, diríamos então, alguns ditados de sabedoria, em que ele confronta as nossas escolhas. Se escolhermos ser sábio, colheremos o bem. Se escolhermos o oposto, a insensatez ou a tolice, nós vamos recorrer na colheita que não será boa. Então é muito interessante nós lermos o livro de Provérbios e tomar a Deus que pudéssemos ser despertados, impactados, a lermos ao menos um versículo de Provérbios diariamente, porque a nossa vida vai ser bem melhor. Agora, contextualizar o livro de Provérbios para trazer uma pregação, diríamos, expositiva, que eu amo este estilo e procuro aprender e me adaptar cada dia mais ao tal, não é uma coisa tão simples também, né? Mas eu fui observar que este provérbio foi escrito por Salomão e que provavelmente Salomão deixou em algum espaço lá do reinado, do trono, não copiou ao seu livro principal, aos seus rascunhos principais que compõem o livro de Provérbios, e eles foram descobertos por alguns servos de Ezequias, a partir do capítulo 25 de Provérbios até o 29, o 30 e o 31 não, são provérbios que foram copiados e levados a este livro de sabedoria de Salomão por servos de Ezequias. Aí eu passei a pensar um pouquinho sobre o efeito que estes versículos, nestes capítulos, surtiriam, se fosse dado oportunidade a eles de aplicarem naquele instante histórico do reinado de Ezequias. Eu vou parar um pouquinho, porque desde quando começamos o culto, Márcia, minha querida, eu olho os seus pés, eu não estou olhando o seu tênis ou o seu sapatênis. Mas uma claridade forte numa sapataria do céu troca várias vezes o seu sapato para sapatos iguais, de cores diferentes, extremamente bonitos, mas de cores diferentes. E todos eles, inclusive tom sobre tom, são inúmeros sapatos, que eu não consigo contar e expressar aqui a beleza disso aí. E glória a Deus por isso, e grande aqui é o Senhor, né? Eles têm um conteúdo espiritual. Parece que agora, eu não vou te expor, eu vou descontrair. Parece que agora a sua ficha caiu da sua importância, responsabilidade, e nasceu em você um desejo de ser mais útil do que seria ou do que poderia para o Senhor. Ser esposa de pastor não é uma coisa simples. E ser esposa de pastor não implica em estar em condição de ter que ministrar a palavra, porque você poderia ser uma excelente esposa, discreta por trás, e ajudaria ainda mais do que talvez se estivesse aqui. Mas nasceu em você a necessidade de se permitir a exposição, coisa que era algo impossível de se imaginar em algum tempo atrás. Mas nasceu, o Espírito de Deus tratou. Você vive um primeiro amor, Márcia, inexplicável. Você se pega chorando, ao mesmo tempo você se pega emocionada, alegre, em outro momento você se pega tensa, nervosa. Nem mesmo você consegue, às vezes, admitir ou suportar essa coisa dentro, interna. Estas trocas de sapatos, elas são espirituais. Deus vai iniciar um processo espiritual na sua vida. Vai. E a congregação aqui
vai ficar espantada, assustada, admirada, feliz e meio que alerta do que Deus vai fazer na sua história. Estas trocas de sapatos, cada um deles envolve um texto bíblico, cada um deles envolve um conselho bíblico, sonhos de dentro do seu coração para departamento feminino aqui, não que não sejam hábeis a quem cuida, ou enfim, não que precisasse só de você para tal, mas precisa agora de você para desenvolver isto. Sonhos seus que são surreais para departamento feminino aqui do ministério, começarão a serem desenvolvidos por Deus dentro de você. Este templo vai encher-se de mulher, não será uma, nem duas, nem 3 vezes, porque Deus vai fazer um rebuliço com estes sapatos. E ele tem pressa, porque o ser celestial trocava muito rápido os sapatos, muito rápido, muito rápido, muito rápido. E cada um que ele trocava era mais bonito do que o outro, ou seja, vai ser uma porção crescente. Deus vai te usar, vai. Nem mesmo você em algum momento vai conseguir entender, mas Deus vai te usar. Agora hoje, ele vai fazer um rebuliço na sua saúde, sabe por quê? Deus me mostra como que se aqui, olha, na região cervical, fosse puxado um barbante. Já pensou? Alguém corta e tira um barbante. Deus está colocando a sua coluna milimetricamente no lugar esta noite aqui. Olha. Ela tinha inclusive desvios, e a condição neurológica da coluna, os nervos que compõem aí a estrutura da coluna, eles estavam inflamados, os músculos inflamados, porque os ossos da coluna pesam demais para eles, diríamos dessa forma. Mas no que o Senhor puxou esta linha, Ele tirou a inflamação, colocou a coluna no lugar, absolutamente no lugar, inclusive para que estes sapatos te acomodem bem, ou seja, que você não seja impedida de fazer a obra de Deus por motivos de saúde na coluna, porque os desafios serão grandes, e Deus vai ser exaltado nisso aí, amém? Louvado seja Deus. Eu fiquei imaginando, então, como que isso seria aplicado ao comportamento diário do povo que viveu naquele período de Ezequias. Ezequias foi um rei que deixou marcas, e foi durante o reinado de Ezequias que Deus aflorou o ministério de Isaías. Então eles foram impactados pela necessidade de mudança, porque Isaías, me permita a brincadeira, era o cara. Isaías morreu sem ver as suas profecias cumpridas. Hoje nós aguardamos o cumprimento de mensagens de Isaías. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou que ele iria morrer. Como pode, né? Como pode? Deus trabalhando a longuíssimo prazo, a anos-luz do que aquele povo poderia imaginar. Gerações e gerações e gerações nasceriam, morreriam e não veriam o cumprimento da mensagem de Isaías. Então eu imagino o impacto de quando os lábios de Isaías foram tocados pela tenaz de Jeová, e ele abriu a boca e começou a profetizar, e a dizer as coisas que iriam acontecer, e a dizer ao povo: olha, Deus está convocando até a natureza, porque quantas vezes Deus já não tinha dito àquele reinado que havia necessidade de mudança? Quantos homens de Deus, quantos reis que incorriam na mesma falha, desvalorizando o que tinham recebido como referência de Davi. Inclusive é importantíssimo um detalhe: quando os cronistas, os escritores dizem sobre a história de um dos reis de Judá e Israel, eles dizem assim: e morreu Ezequias, e o Senhor operou através da vida dele, houve mudanças extraordinárias,
eu estou conjecturando, né, para inclusive sintetizar, no reinado, mas não foi como o rei Davi, né? Por mais que fizeram, não chegaram próximo do que Deus fez através de Davi. Ezequias, ele deixou ali referências extraordinárias, ele deu continuidade ao que Uzias tinha dado início ao processo de canhões de guerra que foram construídos na época de Uzias, a hidráulica, a toda a forma operacional para irrigação de água, a condição hidráulica com canos, olha, naquela época, para proteger e para resguardar Judá, Jerusalém, da possibilidade de inimigos virem e sitiarem a terra, porque Senaqueribe era o bambambam da época. Em meio a um processo todo, aquele guri ali, olha, que está com uma criança de blusa vermelha, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele congregou comigo há algum tempo, e a irmã dele é bem amiga minha, que eu já cooperei com ela lá no Rio. Esse menininho aí, como que esse menino chama, meu Deus? Como que ele chama, Denison? Como que chama o filho do maestro? Júnior, isso. Deus está fazendo um grande movimento de saúde nesta criança aí. Nesta criança. No que você pegou a criança, eu pude contemplar como se fosse uma bombinha viesse no narizinho da criança e desse 2 bombadas no nariz da criança. Deus me diz que está operando um grande movimento de limpeza, ajuste em todas as funções cardiorrespiratórias desta criança esta noite. Toda possibilidade de alergia respiratória, toda dificuldade respiratória que este gurizinho poderia ter até esta data, toda probabilidade de gripe com facilidade, narizinho entupido e sinusite, renite, que ele não saberia expressar, estes 2 bombeamentos do céu encerraram isto hoje. Nunca mais, eu te afirmo, Júnior, eu te afirmo debaixo do sangue de Jesus Cristo, é óbvio, que nunca mais a sua criança terá problema de ordem cardiorrespiratória, porque o Senhor está curando ele hoje. Algumas dificuldades poderiam nem estar tão acentuadas, inclusive pela idade dele, porque também Deus conhece o amanhã. Eu não conheço a história da criança, se vive no Face 1 ou 2 vezes lá, algumas, a foto do menino, mas o que importa é que o Senhor Deus está curando, e o nome do Senhor Deus vai ser exaltado nisso. Leve o seu menino curado a partir de agora, no nome de Jesus Cristo. Não vai ser dependente de nenhum tipo de medicamento de ordem respiratória, mas vamos lá para a palavra. Eu imagino o impacto que não houve na sociedade, né? Com a mudança, com Ezequias subindo ao trono, e de repente um homem começa a profetizar coisas profundas, e dizer ao povo que agora eles tinham que aproveitar aquela oportunidade, porque senão pagariam um preço. Inclusive ele disse: haveria cativeiro, e houve o cativeiro babilônico. O povo precisava mudar e passar a obedecer ao Senhor. Ezequias deu início a esse processo. Ele eliminou o poste-ídolo de 1000 anos, que vários reis, inclusive Davi, não tinham destruído. Ele fez uma limpeza nova na casa do Senhor. Ele organizou militarmente a cidade. Ele preparou-se, se resguardou de possibilidade de ataques. Ezequias ficou até doente com as pressões que Senaqueribe fez. Então eu fiquei pensando e contextualizando, levando a palavra a refletir no comportamento que aquelas mensagens de Isaías
trouxeram e que provocaram o que Deus tinha como intenção, desejo de provocar no meio daquele povo. O que Deus queria falar para eles. A oportunidade que Deus queria dar para eles. E agora eu imagino estes sábios servos de Ezequias talvez acharem e copiarem ou agregarem junto àqueles livros de sabedoria deixados, editados lá, aqueles provérbios de Salomão e de outros grandes sábios, que o livro de provérbios é de Salomão e de outros grandes sábios, e trazer estes versículos, e principalmente esse, ele dizer assim: olha, se nós não dermos ouvido à voz de Deus, que incessantemente, ou por muitas vezes, ou várias vezes, nos chama a mudarmos uma certa atitude, nós poderemos repentinamente sermos surpreendidos e sermos destruídos, sofrermos uma consequência drástica. Então eu fico pensando, como que não deve ter sido o impacto destas palavras ou destes provérbios no comportamento daquele povo, que infelizmente não foi bom, porque senão não haveria o cativeiro. Quando as coisas estão bem, é mais fácil adorar a Deus, é mais fácil ser fiel, ser amigo. Quando as coisas estão contraditórias, tudo fica mais difícil. Mas é nos momentos difíceis que Deus aparece. E são nos momentos difíceis que nós mostramos a diferença. O que não é tão simples e fácil. É muito controverso isso. Estes irmãos, eles experimentaram os dois lados da situação. Eles experimentaram o início do reinado de Ezequias, em que ele colocou as coisas no lugar, o meio do reinado de Ezequias, quando talvez ele pensou que descansaria, e que aí levantou-se Senaqueribe, e que já havia destruído tudo, mandou uma carta para Ezequias, e dizendo: olha, os outros deuses das nações não puderam defender o seu povo, como você acha que o seu Deus aí vai defender o seu povo? A carta foi lida para o público, e Ezequias e seus auxiliares ainda pediam: olha, fala baixo para não alarmar aí o povo, e aí eles gritavam mais ainda: Senaqueribe vem vindo, ele vai atacar a cidade. Ezequias pediu para que fosse feito, fosse dada uma atenção especial nas torres de vigia. Foi um tumulto. Mas também eles viram cair Senaqueribe. Sim, porque ninguém que afronta Deus permanece vivo ou em pé. Eles viram Senaqueribe cair, mas também eles participaram daquele momento em que Ezequias ficou doente, provavelmente com uma úlcera, isto provocado pelo nervoso, pela tensão emocional. Olha, irmãos, quando nós entramos em guerra espiritual, o nosso físico sente também. Olha Daniel, 7 dias ele não teve condições de trabalhar, tamanha foi a pressão da guerra espiritual por ele ter orado para Deus levantar Ageu lá em Jerusalém, e o povo mudar a conduta e voltar a reconstruir o templo. A guerra espiritual. Com Ezequias não foi diferente, ficou doente, enfermo, e para morrer, viu? Porque o profeta foi lá, Isaías, e disse: você vai morrer, prepara bem a tua casa aí, coloca a tua vida em ordem, porque morrerás. Mas ele virou para a parede, enquanto Isaías desceu as escadas do palácio, diríamos assim, e disse: não, Deus, me dê a oportunidade de continuar vivo, ou de terminar o que iniciei. Aí o Senhor tocou em Isaías lá no meio do pátio e disse: volta lá e diz que eu ouvi a oração dele, que por mais 15 anos ele vai viver. Eu imagino o impacto disso no meio da sociedade. A especulação, já pensou, irmãos? A especulação.
Pois se nós, quando acompanhamos os fatos do governo, às vezes nos indignamos, outra hora ficamos abismados de como que as coisas chegam a tal ponto que, não sei como passa na cabeça de algum ser humano, os pensamentos que tem, ideológicos. Imagine naquela época. E os sábios escrevendo, olha, o homem que não se atenta às correções ou às oportunidades dadas por Deus, pode de repente ser surpreendido e não ter mais uma nova oportunidade. Aí nós podemos olhar esse texto e dizer a ele que a forma mais fácil dele ser aplicado é na rebeldia de Senaqueribe. Sim, ele não teve uma segunda chance. Ele foi avisado que ele estava lutando contra um exército maior. E a mensagem de Isaías para Ezequias foi: olha, não vai entrar lixo nenhum nessa cidade. Pelo portão que vierem, por eles voltará, porque o Senhor vai guardar a cidade. Então é mais fácil nós olharmos para um texto desse e levarmos a vida de Faraó, o homem ruim, viu o que Deus fez, via o que Deus fazia através de Moisés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pragas, a última, a pior, os primogênitos morreram, mas foi teimoso, deixou o povo ir de boca para fora, desistiu da decisão que tinha tomado, e quis trazer novamente o povo, foi atrás do povo que peregrinava rumo a Canaã terrena deles, que era a promessa. Nós peregrinamos rumo a Canaã celestial e eterna, como diz o sábio escritor aos Hebreus. Mas naquele tempo o povo peregrinava, era tudo um exemplo de Deus, de que na nossa peregrinação nós vamos enfrentar os faraós, mas o Senhor é o nosso Deus, como cantou Miriam, só o Senhor é Deus. O homem muda de ideia e vai atrás do povo, o povo se desespera, porque o mar à frente, Faraó atrás, eles sabiam que não tinham como entrar no mar, porque eram as forças da natureza, quem não conseguiriam nadar, nem todos eram preparados para tal, tinham os animais, e como também sabiam que atrás deles vinha um homem mau, e que este homem estava atacado pela maldade. Deus abriu o mar vermelho e Faraó morreu com todo o seu exército, inclusive com os coitadinhos dos animais, nas águas do mar vermelho. Isto também é teimosia, não é? Mas agora eu queria pensar um pouquinho sobre nós, irmãos, sobre o povo que estava ali, vivendo o momento de Ezequias como rei, que tiveram oportunidade de mudança e que perderam esta oportunidade de mudança. Tudo que traz impacto causa mudança, reflexão. Estar impactado é estar confrontado e convidado a refletir e assumir e voltar à realidade. Santidade é o efeito da santificação, da purificação, da consagração. Eu imagino esse povo. Voltaram a cultuar como era necessário, viam o operar de Deus ali, mas não mudaram como deveriam mudar. Isto acontece conosco. Nós precisamos dar vazão, lugar ao Espírito de Deus, para que os impactos que sofremos durante o nosso percurso para o céu, eles permaneçam em nós. Eu fui criado na igreja. Em quantos congressos de jovens eu não fui? Com temas fortes,
que lá no momento do congresso, quando a gente cantava, o Lucas cantou um hino hoje que eu cantava lá no congresso de jovens, lá em 1900 e bolinha. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. Aí nós extravasamos. Aí vinham os pregadores, bem diferente dos atuais. Mas vinham lá os pregadores, com o tutano do bom. Aí muitas vezes eu descia lá da galeria da catedral, ia lá na frente receber oração, e dizia: eu vou mudar. Eu vou tirar alguns vestígios do velho homem que continuam em mim. Eu vou aplicar qual é a tua ocupação. Este é um tema até hoje muito usado para congresso de jovens. Qual é a tua ocupação? Eu vou ocupar a minha posição que Deus tem determinado. Eu lembro: levanta-te, pois te pertence este negócio. A ordem é do Senhor e o dever é nosso. Eu vou me levantar. E para cumprir o dever de Deus, eu preciso estar vivendo o impacto da santidade. Não é de qualquer jeito que eu vou fazer a obra de Deus. Então eu dizia: eu vou mudar. Na segunda-feira eu conseguia, na terça, na quarta-feira já o velho homem já queria fazer parte novamente. Era mais um ano de congresso e não houve mudança. Aí vinha um outro ano e não muda, e entra ano, sai ano. No dia 31, meu Jesus amado, eu imagino o anjo no dia 31, né? Aquele que vem colher as nossas orações. Eu acho que quando ele vai subindo e levando, ele já vai um olhando para o outro dizendo: será que ele vai cumprir o que prometeu? 2019 eu vou ser fiel ao Senhor, eu não vou faltar no culto, eu vou cumprir a minha obrigação de levar o dízimo, a oferta à casa do Senhor. Eu não vou murmurar, eu não vou brigar com a esposa, eu não vou xingar palavrão, eu não vou agir assim, eu não vou agir assim mais, eu não vou agir assim mais. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 já era. Eu vou esperar agora para 2020. Aí chega lá 31 de dezembro de 2019, Deus, eu não consegui. Nós entramos em processo de autocomiseração. Sabia, irmãos? Nós entramos em processo de autocomiseração, nos colocamos como coitadinhos. Chora, baba, não é? E eu vou mudar. Passa ano, entra ano, e o crente, você, do mesmo jeito. Por qualquer coisinha fica nervoso, por qualquer coisinha reclama, por qualquer coisinha não vai na igreja, por qualquer coisinha fica com reserva com o líder, com o pastor, com a irmã do ciclo de oração, ou com o departamento feminino, que propriamente deve ser mais esta nomenclatura aqui. Por qualquer coisinha dentro de casa já emburra, por qualquer coisinha já se precipita no falar com o filho, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo, com o colega de trabalho, ou por qualquer coisinha, que não é, né? Mas para amenizar um pouquinho o impacto, por qualquer coisinha já está com o olho onde não deveria estar e disse ao Senhor: eu não ponho mais meu olho ali. Por qualquer coisinha já está com o pé onde sabe que o Senhor Jeová não entra, já está com a mão onde sabe que não deve tocar, já está com os lábios falando, ou já está emprestando a mente como uma oficina do mal, para planejar. Olha, eu amo o capítulo 5 de Miqueias, e alguns outros versos, inclusive de Davi, e todo dia eu digo: Jesus, me ajuda. Dificilmente eu esqueço destes versículos. Miqueias diz assim: não dorme a noite toda para planejar o mal que cometerá no outro dia. Que Deus nos guarde disso. Uma insônia maligna para vingar
Ou por quê? Porque o sentimento de vingança é o sentimento de justiça própria, ou de complexo de inferioridade. O camarada se sente inferior ao outro que está em ascensão, porque Deus está usando, porque Deus está honrando, então ele tem que criar um caminho de vingança, porque ele não consegue admitir que aquilo esteja acontecendo aos olhos dele, então perde o sono. Como que eu posso desequilibrar? Como que tem um jeitinho de eu passar a perna e ele levar um tombinho? E isto eu estou falando conosco. E Deus avisa, e vem as consequências da falha. O consumista compra, a conta no cartão vai lá na cabeça, aí ele, Jeová, me ajuda a pagar, foi a última vez. Eu fui ajudar outro dia uma pessoa que dizia assim para mim, ora por mim, pastor, eu estou endividado, eu comprei isso, comprei aquilo, é a última vez para o Senhor me dar a oportunidade. Eu olhei bem, falei, sabe de nada, inocente, eu vou te ajudar em oração. Olhei bem, sabe, Lucas, quando você vê que não era a primeira vez que tinham me chamado, fiz a oração. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, sabia, amor? Sabia, meus irmãos? Eu pensei que estava falando com a minha esposa, né? Sabia a saudade, não é? Pena que ela não deve estar assistindo. Sabia, irmãos? Que coisa difícil. Fui lá, orei. A misericórdia de Deus, a palavra de Deus diz que assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui não é lugar de são, é lugar de doente, porque nós estamos aqui para sermos curados, e tem que começar em mim. Eu orei, a misericórdia de Deus veio, ele fechou um negócio, recebeu uma importância, e não eram as dívidazinhas da Renner, não, viu? Da Riachuelo, não, era um negócio, era graúdo, tinha muito zero. Deus abriu uma porta, e ele me ligou, eu paguei tudo, Deus me deu vitória, eu amém. Passaram alguns meses, não mais do que 5, você pode vir aqui pregar? Eu digo, vamos lá. Quando eu cheguei lá, ministrei a palavra, depois me levaram para jantar, e o irmão disse, ora por mim, que eu não estou conseguindo pagar os impostos. Aí eu disse, mas Jesus amado, que negócio é esse? Não, sabe por que é, pastor? Porque me surgiu uma oportunidade de comprar isso, de comprar aquilo, eu falei, consumista. Aí eu olhei e falei, irmão, eu vou te ajudar em oração, mas aí já, se eu fosse você, eu procurava um auxílio terapêutico aí, um auxílio para, chama uma pessoa, aí um especialista, para ele te ajudar. Eu já chamei, a esposa disse, ele chama, o especialista vem e dá a ele uma cartilha, e ele diz, eu não vou obedecer. Falei, aí ó, é o velho homem, assim somos nós. E Deus avisa, para de comprar, quebra o cartão de crédito, não precisa, não é assim, para. E geralmente, a maioria dos consumistas, eles o são por impulso, mas internamente é uma necessidade que ele tem de estar bem diante dos outros. Se nós vivêssemos verdadeiramente só com os nossos verdadeiros conjunto de valores, nós seríamos livres de muitas coisinhas pequenas, porque em muitos momentos nós nos complicamos porque nós pensamos o que os outros vão pensar a nosso respeito, e geralmente pensamos o que os outros vão pensar a nosso respeito, porque nós pensamos errado a respeito do outro, então gera uma competitividade, e até mesmo uma incompreensão, mas como que ele consegue, eu não consigo, como que... irmão, isso é sério, e Deus vai avisando, Deus vai avisando, Deus vai avisando. Aí eu orei e disse assim, Jesus vai te dar vitória. Não tinha mais o que falar, mesmo porque eu não posso invadir a privacidade dos outros, e me intrometer em questões alheias. Eu tenho que ajudar em oração, e se Deus me mandar dizer alguma coisa, eu devo dizer,
mesmo que às vezes cortando as beiradas, 10 palavras, eu digo 2, para um bom entendedor, pega a letra. E ó a linha. Mas é assim, irmãos. Comportamento é uma condição que, para ser mudado, precisa dar lugar ao Espírito de Deus, porque eles trazem consequências. E eu imagino isso, a teimosia. Se nós lermos Neemias 9, nós vamos ver a história de Israel repleta de quedas recorrentes, ou seja, repetitivas, porque Deus avisou, 2 dias bem, no terceiro, buf. Aí, como nós estamos contextualizando a palavra para o momento que Israel vivia, eles experimentavam os picos, né? Os picos eufóricos de vitória, de cultos renovados, de louvor, de palavra, lá de acordo com os rituais, inclusive da lei da época. Mas eles tinham certeza que Deus tinha recebido o culto deles, quando acendia-se dentro do Santo dos Santos a oferta, subia a fumaça, eles viam que Deus estava recebendo e celebravam lá no pátio, os levitas adoravam ao Senhor, era uma coisa extraordinária. E isso era anualmente, no outro ano voltava, às vezes com os mesmos pecados, ou pecados ainda piores, mais cabeludos. E Deus avisando, Deus avisando, Deus avisando. E eles continuando, com a mesma situação. E aqui o sábio Salomão está nos convidando a olharmos para dentro de nós e nos permitirmos mudanças radicais e verdadeiras e crescentes, e que nos enobreçam. Às vezes nós repreendemos como pais um filho, uma criança, diversas vezes, por uma mesma atitude, porque a criança está em fase de desenvolvimento do intelecto, da personalidade, ela está em formação de caráter, e isto tudo, as maiores referências, quase que na totalidade, são as internas de dentro de um lar, são os nossos exemplos, a nossa forma de nos portarmos. E eu aviso às vezes, 5, 6 vezes, não faça assim, você vai cair, não é? Eu tenho um tio, ainda do lado materno, eu ainda tenho 2 tios, há alguns anos eu não vejo, um outro é um pastor jubilado. E quando os filhos eram pequenos, tem uma que era terrível de levada, né? Então meu tio dizia, fulana, ela pode estar assistindo aí, ela vem aqui amanhã, fulana, não faz assim. E todo dia à noite era aquele porque 5 crianças, e meu tio, eu vou bater, uma vez, eu vou bater 2 vezes, ia lá, dava uma surra, aí dormia. Aí, de vez em quando, eu digo para a Alice assim, eu vou fazer igual o seu tio fazia com a Nana, porque ele dizia assim, você vai cair, e ela teimava, ia lá e caía, aí meu tio dava uma surra, porque caiu e porque não obedeceu ele. Claro que ele não batia para machucar um servo de Deus, é forma de expressão que nós temos, e de hoje um ficar tirando uma com a cara do outro, mas ele ia dar e dava, lá e dava uma surra. Aí eu digo assim, amor, a Alice é igual a Nana, e eu vou dar uma surra nela se ela cair, então ela vai chorar porque caiu, e chorar porque apanhou, porque caiu, porque não obedeceu ao pai, igualzinho a prima dela. Nós como pai não fazemos assim? Imagine Deus,
que como nosso Pai Supremo, e a Bíblia nos diz que como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece de nós. Tudo que eu fizer de correção, tem uma lá de 10 meses, tem fios do computador, ela aprendeu a engatinhar. Não, ela entende, sabia? Ela entende, ela olha, dá um sorrisinho, espera eu virar as costas e vai tentar pôr a mãozinha no fio do computador. Não, vai dar choque. Ela tira a mãozinha, faz assim, eu viro as costas, ela vai lá e tenta pôr a mãozinha nos fios do computador que podem dar um choque. Porque o resto, o que for possível, a gente vai cobrindo, tudo quanto é tomada, tudo quanto é... vai tirando tudo da frente para evitar uma tragédia, porque pode inclusive acontecer, vai pondo tudo para o alto. Mas algumas coisas não tem como, né? Então a gente vai lá, eu vou pedir para o Márcio colocar numa canaleta aqueles fios. Aí não vai ter como ela pegar. Quando eu chegar, eu já vou falar com um amigo meu. Mas aí, vai lá. Não, assim às vezes é o Senhor. Olha, Francisco, cuidado, ali aqueles fios dão um choque, aqueles fios pode ser uma pessoa, dá choque, as intenções dela são más. Aqui, meu querido, você tem uma camisa azul, provavelmente clara, de barba, com um cabelo bem bacana aí, faça assim com a sua mão. Isto, o de trás, atrás desta moça de blusa laranja, era você mesmo, isto. Deus está te dando uma grande vitória esta noite aqui, certo? Uma grande vitória interna, emocional. Principalmente Deus vai invadir o seu conjunto de valores de equidade na justiça. Você está impactado com situações de injustiça e desaforo que tem vivido profissionalmente, financeiramente falando. E você olha e diz: Deus, eu procuro ser servo do Senhor, do meu jeito, me santificar melhor para estar isento de culpas diante de Ti. Eu tenho a minha forma de oração, posso não ser compreendido pelos demais, isso não importa, porque Deus conhece você. Posso não ser compreendido pelos demais, mas eu não consigo entender, assimilar, então eu preciso que o Senhor rasgue minha cabeça e me explique. Por que a minha procura em ser íntegro, honesto, liberto e de cabeça erguida não tem causado interferência tua, porque eu vejo os camaradas injustos, maldosos, indo para frente, e eu de alguma maneira reféns deles, atrás, sem conseguir chegar onde eu poderia estar. E isto tem te machucado, meu amigo, de uma maneira terrível. Mas Deus vai invadir por dentro de você, e Ele não vai te deixar mais com esta dor, de que Ele não te ouve, canta e dá graça, de que Ele não te ama, e de que Ele não está enxergando o que você está passando. O Senhor Deus manda eu te dizer, dá mais um tempinho para Ele, é forma de expressão poética e carinhosa, porque se Ele quiser abrir uma porta para você agora, Ele abre, manda até o presidente da república fazer alguma coisa, porque Ele é e pronto. Mas Deus manda eu te dizer, dá mais um tempinho para Ele, espere mais um pouquinho, porque Deus vai te honrar, serás próspero. Principalmente o Senhor toma isso, imputa, determina sobre a sua história, para te justificar diante da malignidade que fizeram contra você profissionalmente. Para te justificar, Deus determina de forma invalidável que Ele vai te honrar, que Ele vai te fazer próspero, e que infelizmente ficarão por trás, te olhando e dizendo, mas como que conseguiu? Tão somente diga que o Senhor Deus foi fiel,
E eu vou te dizer uma coisa, muitas pessoas que te rejeitaram quando poderiam ter te ajudado, que te fizeram entrar nesse conflito emocional terrível, que Deus tem te guardado de umas condições piores emocionais, de não entrar num processo de depressão, de tristeza profunda. Deus tem te guardado. Algumas destas pessoas ficarão subordinadas a você e Deus vai ser exaltado nessa história. Deus vai ser exaltado. O Senhor Deus está te curando do estômago, a mão de Deus está estendida sobre todo o seu estômago, sobre toda a sua flora intestinal, tudo aqui meio que inflamado e mexido por essa condição de tensão. Deus está relaxando os teus músculos aqui e te fazendo levantar para buscar o teu pão de cada dia de cabeça erguida, sabendo: o meu Senhor está do meu lado. Todos eles estão me afrontando, são injustos e maldosos, mas eu estou entrando aqui porque foi o meu Senhor quem está me colocando, e Ele me dará vitória, e Deus vai ser exaltado na sua história. Amém. Ei, serva de Deus, de blusa preta, aí atrás, eu acho que era a mauaense, que trocou uma ideia aqui comigo, o casal. Levante a sua mão. Lodebar nunca mais, né? Olha. Mas eu moro pertinho de Mauá, eu estou brincando, né? Mas que é melhor morar aqui do que em Mauá? Muito bem. Vamos tomar cuidado para não dar um processo, né, Lucas? Os mauaenses vinham em cima de mim aí. Irmã, é o seguinte, Deus me mostra o seguinte, aí olha, do seu lado esquerdo, um instrumento pontiagudo entrando aqui assim, olha, em você. Ele entra rasgando, e ele, para eu poder enxergar, eu contemplo quando ele vai rasgando, e vai até a região aqui assim, mais ou menos. Deus está fazendo um grande movimento na sua saúde esta noite, um grande movimento na sua pressão arterial. Ela é totalmente alta, mas ela vai passar a ser 13/8 a partir de hoje. A sua pressão é alta, totalmente descompensada, os teus batimentos cardíacos também extremamente descompensados, às vezes parece que o coração está batendo aqui, muita fobia, muita dificuldade respiratória, parece que o nariz está obstruído, mas não é. Deus está te curando esta noite. Todos esses sintomas que eu citei, eles vão sumir definitivamente. Você sente pontadas aqui assim, pontadas fortes, latejos, aqui às vezes no alto da cabeça também com menos frequência, mas aqui são pontadas, dores, em muitos momentos sensação de formigamentos pelas mãos, sensações de formigamento nas pernas. Deus está curando você hoje, porque estes formigamentos, e apesar de ser uma jovem senhora, já com talvez uma sensação de que a mão quer entortar um pouco, sabe, essa enfermidade de dedos um pouco tortos, uma condição difícil, Deus está curando você de reumatismo, de artrose. O Senhor Deus está fazendo um grande movimento, aqui assim, olha, também existe uma infiltração que te provoca muita dor, braços extremamente pesados, que se fala, faz esse movimento para adorar, nem todo dia consegue. Deus está desinflamando aqui, olha, repreendendo um princípio de bursite, de retenção de líquido. Meu Jesus, que coisa profunda, nem sei se é forma de expressão do Espírito, porque eu não sou médico, enfim, Deus está curando você. Deus vai ser exaltado de maneira bem especial na sua saúde. E outra coisa que eu vou te dizer, advogado fiel é o Senhor. Com todo respeito a todos os juristas, irmãos, servos de Deus, advogados, advogado fiel é o Senhor a teu favor esta noite. Deus me mostra papéis embargados dentro de uma pasta, escondidos, e uma unha preta em cima destes papéis, dando sinal que tem então uma condição maligna, que tem oportunidades até de heranças, de coisas que são suas e que ficam retidas, inclusive por burocracia, mas a mão de Deus vai repreender esta unha maligna,
Porque existe a burocracia e o adversário se aproveita das oportunidades. Então ele está se aproveitando da oportunidade. A mão de Deus vai repreender e o Senhor vai usar juízo, promotor, o que é necessário ser feito para que você e o seu companheiro, o seu esposo recebam o que tem por direito, vai ser feito pelo céu e vocês receberão e Deus vai ser exaltado nisso aí. É só aguardar, porque há de chegar a fidelidade do Senhor nessa história. Amém. O comportamento repetitivo e as oportunidades de Deus. Eu não estava dizendo, a gente avisa o filho, avisa. E continua. Eu usei comparações de crianças inocentes. Mas às vezes a gente quer se fazer de inocente. Quer enganar a Deus. Avisa. Assim era o povo. Rejeitavam, zombavam, continuavam virando as costas para Deus. O versículo que nós lemos é uma das advertências mais convidativas à mudança que existe na palavra do Senhor, deixada por Salomão. Sabe, moço, você aqui do lado da jovem de preto ali, olha, de óculos, faça assim com a sua mão, isso. Eu vou brincar com você. Você é extremamente desconfiado. Não estou dizendo que você está desconfiado em relação a mim, ou a possibilidade de, ou eu, ou o Lucas, ou qualquer outro, sem menosprezar o termo, estar sendo usado pelo Senhor aqui. Não é isso, tá? A vida, as necessidades impostas pela vida, elas te fizeram tornar-se mais desconfiado do que a mineirada todinha lá de Minas. Bem desconfiado, ressabiado assim. De alguma maneira isso te tornou extremamente racional. E a sua racionalidade confronta com o homem espiritual de dentro de você. Você chegou numa idade de maturidade e agora você encontrou você por dentro e você quer que os dois caminhem juntos. Então você está se colocando diante de Deus para que essa sua racionalidade necessária, inclusive pelas opções profissionais, pelas circunstâncias da vida, que foi necessário você desenvolver este sentimento e este comportamento, você está orando para que essa racionalidade consiga se equilibrar com o espiritual, porque aí o negócio vai ficar bem elaborado. E Deus vai te ajudar esta noite. Deus vai te ajudar a pegar a sua racionalidade e colocar a fé em cima dela, o homem espiritual em cima dela. Você tem desejo de ser mais experiente com Deus. Você tem desejo de ter uma comunhão mais próxima do Senhor. Você tem desejo de despertar o movimento da fé dentro de você em todos os aspectos da vida, mas a racionalidade não te deixava, e isso passou a te incomodar. Mas o Senhor conhece a sinceridade e a integridade do teu coração no conflito que vive, e Deus vai equilibrar eles, e o Senhor com isso vai fazer um grande movimento espiritual na sua história. Assim, parece impossível, com todo respeito, tá? Jamais eu exponho alguém. Parece impossível, é inadmissível, talvez para a irmã que está do seu lado, que é a que talvez mais te conheça. Meu Deus, este homem tornar-se um homem de Deus, no aspecto de ser usado por Deus dentro de uma determinada área, de uma forma, isso seria muito difícil por conta da racionalidade, mas Deus vai quebrar este protocolo interno em você. O Senhor Deus vai te abençoar com as bênçãos espirituais das regiões celestiais, e elas trarão e agregarão bênçãos financeiras para a sua vida. Deus vai te fazer frutificar. Deus vai te fazer para a sua família o canal de ressarcimento de prejuízos que eles têm tido na última década. Deus vai te fazer o canal,
a ser usado com habilidade administrativa, financeira, ajuda a eles, e o Senhor Deus vai restaurar financeiramente toda a sua parentela, e principalmente Ele vai fazer com que a sua vida espiritual seja um espelho para eles, e a sua vida espiritual vai chamar pessoas da sua família a atenção e o desejo de conhecerem ao Deus que mudou a sua história, e Deus vai salvar, vai libertar, vai fazer um rebuliço terrível, e vai ser engrandecido o nome do Senhor na sua vida. Amém? Aí do seu lado, eu não sei nem a condição civil de vocês, tá? Deus não está me mostrando, e eu estou dizendo para... Deus está fazendo um movimento de cura em você, irmã, em você, jovem senhora. Deus está fazendo um movimento de cura. Eu contemplo a mão de Deus como se fosse uma bola de fogo rodando na região do seu abdômen. Uma bola de fogo vai rodando, vai rodando, vai rodando. E Deus me diz que está fazendo um movimento em todos os seus órgãos internos aqui, inclusive trazendo maturidade a eles. Eles corresponderão à sua idade. Diríamos que eles são infantis. Isso é uma maneira simples de eu saber me expressar. Mas a partir de hoje, eles funcionarão como se fossem órgãos internos adultos. E o Senhor vai ser louvado nessa história. Com isso, Deus vai curar você de mal-estar abdominal, dor, sensação de inchaço. Em alguns dias parece que isso aqui está uma pedra, muito mal-estar. Deus está te curando, e o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Amém. Deus está alcançando vocês hoje, inclusive com um sinal de motivação. Vocês precisavam, todos nós precisamos, sim, inclusive eu, mas vocês precisavam de um empurrãozinho de Jeová, porque a vida estava tentando puxar vocês, mas com decepções. Não é com pecado não, viu? Com decepções, puxar vocês para que a fé fosse abalada. Você é extremamente calada e introspectiva, é uma referência sua, mas por isso sofre também porque enxerga. Mas meu Deus, como que eu diria isso? Mas o Senhor te dá vitória esta noite, e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar de maneira extraordinária entre a parentela dele. Deus vai honrar ele de maneira extraordinária entre a sua parentela, e o Senhor Deus fará um movimento de vitória a favor de vocês dois. Amém? É só aguardar a mão de Deus. Amém? Sabe, irmãos, nós precisamos, em algum momento, este impacto aqui precisa fazer mudança de verdade dentro de mim. Eu não posso continuar do mesmo jeito, com as mesmas mesquinharias, com as mesmas picuinhas. Não, eu tenho que mudar, uai. E era o que o sábio aqui dizia. O que aconteceu com o povo? Foi para o cativeiro. Eu não disse que nós somos especialistas, e há uma possibilidade disso também, inclusive de aplicar e dar uma mensagem de pregação do Evangelho a não crentes. E talvez é a forma mais fácil, rápida, e a que nós queríamos entender. Mas como crentes, às vezes crente velho, nós continuamos. Passa um ano, passa 2, passa 3, você deixa de ver, reencontra, está com os mesmos problemas.
você deixa de me ver, me reencontra eu com os mesmos problemas. Não mudamos, às vezes com os mesmos defeitos, não nos permitimos sermos aperfeiçoados pelo Espírito, impactados pela santidade e o efeito dela nos seguir. O sábio Salomão queria dizer isso. Cuidado, oportunidades passam, as espirituais, elas podem voltar, mas uma hora elas cessam. A chamada para o céu que nós pregamos, ela vai cessar. Quando eu era jovem, a gente um dia foi cantar que quem sabe poderia ser o último culto, quem sabe poderia ser o último louvor. Paramos de cantar aquele hino porque o pastor Riquidal não gostou e disse: para de cantar esse hino aqui. Isso aí parece uma melancolia, porque realmente a letra do hino era meio angustiante, triste. Mas é uma realidade, irmãos. Eu não posso prevenir o meu amanhã, está nas mãos do Senhor. Inclusive eu amo um versículo aqui de Provérbios, que é o versículo 1 do 27, não presumas o teu amanhã, porque ele está nas mãos do Senhor. Não se vanglorie pelo seu amanhã, projetado no que é hoje, que nós podemos planejar, a resposta vem de Deus, mas nós podemos e devemos planejar, devemos ser crentes bem planejados, inclusive espiritualmente falando. Mas, às vezes as oportunidades se encerram, porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã, e talvez eu perdi a oportunidade de mudar hoje, perdi a oportunidade de mudar ontem, e estou com a mesma lenga-lenga, a mesma coisa, mas que Deus nos desperte, que eu faça uma autoanálise dentro de mim e diga: meu Deus do céu, olha quantas coisas que nós já mudamos. Se nós mudamos algumas coisas, é possível mudarmos outras. É possível ser crente fiel ao Senhor, sim, porque nós estamos em estágio de aperfeiçoamento. Paulo diz que nós estamos rumando à perfeição, então cada dia uma lapidação um pouco mais forte, mais contundente, quando isso envolve o caráter, um aspecto comportamental, porque eu serei conhecido pelas minhas atitudes, inclusive elas te darão liberdade de traçar um perfil a meu respeito, e que pode ser uma coisa desagradável. Agora, quem conhece de verdade é Deus, né? Então, essas características, elas precisam ser mudadas diariamente. Jesus não disse, no primeiro grande ensinamento, no Sermão da Montanha: deixe que passe cada dia o seu mal, não é, Lucas? O mal de ontem já passou, o mal de hoje falta poucas horas para passar, vem o mal de amanhã, que é o incentivo. Na batalha contra o mal, ser valente. 225 da harpa, olha a assembleia, ser valente, não é? É lindo esse hino. Ser valente pelejando por Jesus, ser valente carregando a sua cruz. Olha o alvo que é Jesus, que a batalha te conduz. Não deixe sua cruz, ser valente. Então amanhã é dia de luta, mas luta com vitória. Crente é o único que entra numa batalha e sabe que é vitorioso, porque em Jesus Cristo nós nos tornamos mais do que vitoriosos pelo poder da cruz. Mas aí eu fico cheio de minhas resistência. Esse termo aí está perigoso esses dias, né? Mas eu fico cheio de coisas, não é? Não. Ou avaliando, tanto avalia, que não chega a lugar nenhum. Mas que Deus nos ajude, e que sejamos impactados, e que haja em nós características de santo, características de santidade. Cadê aquela menina que estava cantando tão bonito aqui, o hino da Aline Barros? Cadê? Faça assim com a sua mão, isso. Né? Eu também fico feliz quando eu vou na fila, em algum lugar, no banco, em qualquer canto. Moço,
Aqueles meninos que ficam atendendo no autoatendimento, dá vontade de ficar andando lá, só para ele dizer, moço, não é? E não senhor. Não me diminui, é para descontrair, né? Porque contra a idade não tem como lutar, viu? Não tem. Muito bem. Mesmo que às vezes há alguma ajudazinha, né? Mas não tem como, uma hora não tem jeito. Olha, serva de Deus, é o seguinte, você estava cantando o louvor da Aline e apresentou-se próximo a você um movimento celestial e te deu um copo de água. Este copo de água foi tomado e Deus me disse que está te curando esta noite aqui. Este copo de água, ele fez um grande movimento de cura em toda a sua garganta, em todo o seu esôfago e na boca do seu estômago. Hoje você cantou e foi a misericórdia de Deus. E isto tem se acentuado nos últimos tempos. Também pela idade, alguns processos de metamorfose que o organismo passa, estão comprometendo a sua voz, trazendo um pouco mais de rouquidão, te tirando a facilidade de pegar uma tonalidade mais alta, uma nota mais alta, e com frequência inflamando esta região da garganta, o esôfago e a boca do estômago. Já estava se tornando uma esofagite, porque isso estava ficando um tanto quanto acelerado, mas Deus está te curando esta noite. O Senhor vai abrir a sua voz novamente, para você alcançar as notas altas, para você cantar e fazer o que Deus tem te determinado, que faz com alegria, sem estas dificuldades que estava tendo, e que isto vem principalmente nos últimos 5 meses, porque houve uma mudança hormonal em você, mas o Senhor está ajustando, e tirando o machucado que ficou aqui no esôfago, enfim, Deus está te curando. Você também não terá mais a sensação de inchada, muita sensação de inchada. Parece que tem dia que está com os pés e as pernas extremamente pesados, um mal-estar, sonolência demasiada em algum instante, em outro momento, insônia, um disparate. Deus está equilibrando o teu organismo. Ele será glorificado. Outra coisa importante, o Espírito do Senhor Jeová não me disse que você tem, nem que você não tem, nem que você quer mudar. O Espírito de Deus me mostrava, depois do copo, uma chave na sua mão, e Deus dizia dentro do meu coração, você vai dizer a ela que eu vou dar uma casa para ela, porque eu sou o dono do ouro e da prata, e eu vou surpreender ela. Deus vai dar uma casa para a sua família, uma casa extremamente bonita, porque a simplicidade de Deus é algo extraordinário. Uma casa extremamente bonita e moderna, sabe essas casas que não são uma mansão, ele tem poder de te dar um prédio inteiro. Mas sabe essas casas que não são uma mansão, elas são pequenas, modernas, com espaços bem compactos, mas que são lindos. É isso que Deus vai fazer a seu favor. Só que é tudo muito bonito. Simples, mas bonito. Tem asfalto no lugar, fique em paz, porque o Senhor Jeová será exaltado na sua história. Mas hoje é dia de cura. Saia daqui curada em nome de Jesus Cristo e continue adorando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus em Jesus Cristo nos ajude a mudarmos o nosso comportamento. Não seja mais um dia, e não seja mais uma palavra, que não seja mais um puxãozinho de orelha que Jeová tenha me dado. Não, mas que seja o dia decisivo, e que o impacto da santidade permaneça no meu comportamento, mudado e alterado, porque eu precisei parar um pouquinho hoje e refletir, não, eu preciso parar de xingar, eu preciso parar de reclamar, eu preciso parar de olhar o que não devo, eu preciso parar de pôr o pé onde não devo,
Eu preciso parar com alguns pensamentos que me conduzirão a ações erradas. A Bíblia não diz sobre tudo que se deve guardar. Guarde bem o teu coração, porque dele se procedem as fontes ou as saídas da vida. Meu coração tem que ser bem protegido, e há poder no sangue de Jesus para imunizar o meu coração de maus sentimentos, e há poder na palavra também, poder na palavra de Deus, que vai me dar autoridade, condições, porque ela vai me sondar, eu amo quando o sábio escritor, para concluir, eu já vou acabar, vou ler o versículo e vou acabar. Eu amo quando o sábio escritor de Hebreus, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não faz efeito pela metade, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, ali na sede das emoções, onde se determinam o meu comportamento, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus tem poder. Eu não tenho sozinho de fazer algumas coisas por mim mesmo, mas a palavra de Deus tem poder. Ela vai lá e ela me traz a consciência de que devo e que é possível. Paulo não diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Amém? Eu quero que você fique em pé, por gentileza. Há alguém aqui que não é crente em Jesus Cristo e que hoje quer decidir-se por Ele, ser mais um dos nossos irmãos? Levante a sua mão como um sinal que nós queremos orar por você. Alguém também talvez afastado do aprisco, do rebanho. Hoje o Senhor quer te dar uma oportunidade de retornar. Onde está uma pessoa nesta condição? Dê um sinal com a sua mão que nós queremos orar. Não? É o seguinte, irmãos, se você sentiu o desejo de vir à frente para nós orarmos ao Senhor, essa é a sua forma de expressão, saia do seu lugar e venha aqui agora, que nós vamos orar e o Senhor te garante a bênção e a vitória. É assim que você crê, pode vir. O Lucas me deu liberdade, então saia do seu lugar, venha até aqui, que nós queremos orar por você. Vai tirar foto? Tira mesmo e depois manda para mim, que eu estou precisando de umas fotos atuais, né? Porque as minhas ficaram meio desatualizadas. Aí o Lucas põe como chama? A propaganda, né? Aí às vezes eu tenho cabelo e cabelo escuro. Chega aqui, eu não tenho mais, e o pouco que tem é branco. Aí o povo vai dizer: eu sei, porque outro dia eu fui pregar e a irmã falou: diferente da foto. Eu disse: vigia, irmã. Aí ela disse: não, está melhor. Venha, meu querido, nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor, e o Senhor te garante a bênção e a vitória. Ergam as mãos para cá. Jesus, louvado seja o teu nome, por tua fidelidade, por tua misericórdia, por esta oportunidade tão especial que tivemos de estarmos mais uma vez aqui na tua casa, onde juntos podemos te louvar, te adorar, glorificar o teu nome, ouvir uma porção da tua palavra. Pedimos agora uma bênção especial a favor de cada um dos teus servos que estão aqui à frente. De forma representativa, eu imponho as minhas mãos aqui sobre este teu servo, e quero que todos sintam isso, que haja cura em nome de Jesus Cristo, que haja mudança, que haja expectativa, que haja movimentação interna, motivação. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo todo o mal, ordeno sobre os teus servos, sobre as famílias aqui representadas, uma grande vitória, e que não seja mais uma vez que o Senhor esteja nos advertindo a mudarmos, mas que seja a última
dentro que seja de um defeito ou de uma coisa que precisa ser aprimorada, e que o teu nome possa ser louvado e glorificado. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e nós te agradecemos pela bênção e vitória. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Por favor, sente-se por mais alguns minutos. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo. Glória. Amanhã, 8 horas da manhã, temos escola de intercessão. 8h45 temos escola bíblica dominical. 8 horas temos o curso preparatório para o batismo. E 9h50 nós temos a Viva Líder. Mais um culto do nosso Viva Líder. Com certeza Deus continuará falando conosco, nos abençoando. E eu quero compartilhar algo com você. Todas as vezes que Deus fala diretamente com alguém, ainda que esse alguém não seja você, você também está sendo abençoado. E a Bíblia ensina que nós devemos chorar com os que choram e também nos alegrar com os que se alegram. Quando você se alegra em ver Deus agindo especificamente, diretamente na vida de um irmão, essa bênção vai ser estendida e chegar até você. Amém? Vai ter pastel hoje? O pastel é promoção de quem? Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor quer deixar você bem nutrido. A Bíblia diz que nós devemos comer coisa gorda. Então, passe ali no Ministério do Pastel de Louvor, abençoe o Ministério de Louvor e vá para casa fortalecido. E graças a esse pastel você vai poder dormir uma meia hora mais tarde e vai poder orar pelo culto de amanhã. Amém. Louvado seja Deus. Fique de pé mais uma vez. Faça assim, por favor. Que o Senhor, o Deus Altíssimo, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos livre da dura cerviz e faça de nós homens e mulheres capazes de corresponder a toda exortação. Que o Senhor nos capacite a sermos reconhecidos como pessoas rápidas para obedecer, rápidas para perdoar, prontas para fazer aquilo que o nosso Pai Celestial quer que nós façamos. Vá na paz do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.